2012, o ano da Rio+20. O ano em que a discussão sobre economias verdes se torna urgente e a prática de negócios sustentáveis mostra um caminho irreversível. É claro que as empresas precisam ter um rosto mais amigável com a natureza. É claro também que as empresas precisam ser mais transparentes. A obtenção de lucro de qualquer maneira, sem a observância de princípios éticos, está com os dias contados. Mas como fazer as mudanças necessárias num mundo extremamente competitivo, globalizado, que não quer enxergar as pegadas de destruição que deixa para trás? A escassez de recursos, a pressão da sociedade, das pessoas e leis regulatórias, que fatores podem ajudar uma empresa para essa mudança? O Programa Empreendedor fala hoje sobre esse tema, transformação das empresas para o amanhã. Está no ar, Empreendedor, série sustentável. Para falar sobre a transformação das empresas para amanhã, eu converso com Eduardo Carmona, professor da Universidade de São Judas Tadeu e consultor na área de contabilidade e empreendedorismo. Eduardo, a gente puxou já nos créditos, falando do programa sobre economia verde, empresas verdes, né? Seria legal a gente passar para os telespectadores que mundo verde é esse dentro da área de contabilidade? Como é que você encaixa essa questão verde, contabilmente falando? Bem, as empresas hoje em dia, né, com a sua estrutura, com a sua organização, tem como objetivo não só sustentabilidade, mas também mostrar que ela está antenada com as ações globais, ou seja, com a sustentabilidade nos seus recursos, nas suas maneiras, com as suas ações no mercado, onde o investidor tem a sua certificação verde, que mostra que a empresa ela é sustentável, séria e preocupada com o meio ambiente. Quer dizer, responsável, né? Exatamente, responsável. E aí a gente já pego para a próxima pergunta, que é a seguinte, então a empresa não está aqui só para obter lucro, né? Perfeito, perfeito. Essa questão do lucro a qualquer preço, como a gente já puxou também, a empresa tem que se preocupar com fatores humanos, sociais e ambientais. Até né? porque se não se preocupar, não tem a sustentabilidade. Nem ela vai durar. Nem ela né? vai durar, exatamente. Desses fatores humanos, sociais e ambientais, o que você acha que está mais assim em desenvolvimento no Brasil, que está dando certo, assim, que as empresas estão adotando? A preocupação com a sua mão de obra, com as pessoas, com a motivação, com o meio ambiente, de como trabalhar, motivando as pessoas para que elas, dentro da organização, gerem resultados. Procurem ter situações onde cada atividade agregue valor ao negócio e, principalmente, para a pessoa, a motivação do trabalhar tendo resultado. Tá, e uma pessoa pode ser motivada a trabalhar de uma maneira mais agradável, fazendo o que com ela? O que uma empresa pode proporcionar para essa pessoa? São vários tópicos. Por exemplo, treinamento. Treinamento das pessoas, o ambiente de trabalho, o reconhecimento, que muitas vezes as pessoas acham que o reconhecimento é só o dinheiro. E não necessariamente. Por quê? Porque o dinheiro, você tem o primeiro mês, a remuneração, você tem aquela motivação inicial, mas aquilo no outro mês é igual e assim vai. Então, a motivação no trabalho, no reconhecimento, na satisfação, no ambiente de trabalho, nos resultados atingidos, na satisfação dentro da contabilidade, no seu orçamento, os objetivos alcançados. E isso mostra com que a empresa tem um crescimento sustentável no que se refere aos seus resultados e à motivação das suas pessoas. Então, isso é fator crítico de sucesso. Aí, o que acaba acontecendo é que o colaborador acaba se sentindo parte do todo, né? Sem dúvida, se ele se sente parte do todo. Que aquilo ali exato. depende dele. É como se fosse a empresa dele, lógico. Ele vai lá trabalhar com a motivação, cuidando com carinho, com dedicação, porque ele conta com que tudo aquilo que acontece vai agregar à sua vida profissional. E orgulho também de trabalhar com aquela empresa. Isso é fundamental. Você sabe que na série Empreendedor, né, essa série sustentável que nós estamos desenvolvendo, a gente fala muito sobre esse empreendedor dentro da empresa, né? Porque as empresas precisam disso, né? Desse empreendedor, mas ele trabalha dentro de uma organização, mas ele pode fazer diferença ali, Sem né? dúvida. Pode mudar, pode acrescentar elementos. É né? verdade. E é uma situação muito interessante. Por que empresas do mesmo segmento, do mesmo tamanho, do mesmo porte, algumas têm sucesso e outras têm fracasso? Uma palavra resume tudo. Pessoas. O profissional. Saber administrar. Saber administrar, saber motivar, saber trabalhar. Eduardo, você é da área de contabilidade, né? Você tem uma empresa na área, é isso? Isso, de você consultoria. É um consultor, isso mesmo. Como é que a questão contábil pode ajudar as empresas nessa mudança rumo a essa economia mais verde, mais sustentável, mais responsável?
Eu diria para você, Neymar, assim, as empresas precisam entender a contabilidade de uma forma que a contabilidade não é apenas um retrovisor, aonde se apura resultados, se olha para o passado. A contabilidade ela tem que ser interpretada e utilizada principalmente como uma ferramenta de decisões, né? No sentido de, eu tenho resultado apurado, eu tenho que tomar decisões, eu vou projetar meu resultado, meu orçamento, e não tem nenhuma ciência melhor do que a contabilidade para quê? Para que a empresa tenha sustentabilidade no seu fluxo de caixa, na sua gestão, nos seus resultados. A empresa precisa projetar os seus resultados e se antecipar aos fatos. Ou seja, se eu estou montando um orçamento com os princípios contábeis das provisões, não só fluxo de caixa, dinheiro que entra e dinheiro que sai. Porque se você administrar a sua empresa assim, você vai ter um grande problema. Você pode quebrar e nem sabe por que quebrou. Sobrou dinheiro, estou bem. Não, isso não é verdade. Né? Faltou dinheiro, estou numa situação ruim. Você tem que entender o porquê das coisas. E a contabilidade te estrutura e te dá essas ferramentas. Né? Empresas que não têm suas provisões trabalhistas, suas provisões simples, 13º, férias, né? E no momento de pagar não tem dinheiro. Chega lá, acorda naquele dia. O grande empresário... Cadê o recurso? Exato, não entende como uma empresa pode ter lucro contábil e não ter dinheiro. Ou o contrário, né? Isso tem que ser um entendimento. Então, a contabilidade é essa ferramenta que vai abrir o seu horizonte, vai mostrar para você o que você pode e como administrar o seu negócio. Seria uma espécie de a gente tentar juntar a contabilidade com a questão econômica, da oportunidade econômica? Porque nem tudo que é bom para a contabilidade, ou pelo menos era assim, nem tudo que era bom para a contabilidade era bom para a empresa em termos de economia. Eu sou da área de economia, né? Então, eu sempre tive muito problema com as empresas por causa disso, né? Porque uma oportunidade de negócio chegava na contabilidade, não, isso não tem recursos para isso, isso não é viável e não sei o quê. Está havendo uma aproximação? Sim. Uma convergência de interesses? Sem dúvida. Essa aproximação ela acontece principalmente de 2001, 2002 para cá. Cada vez mais a contabilidade é interpretada como uma ferramenta para a tomada de decisões. Eu brinco até com os meus alunos que a contabilidade nas empresas é onde fica a contabilidade. Chega um assistente ou alguém para visitar a contabilidade. Olha, fica lá no fundo, passando a terceira porta, passa um almoxarifado, você vira à esquerda, os caras estão lá. Hoje, onde a contabilidade está instalada? Do lado do presidente. Por quê? Porque essa cultura, essa interpretação da contabilidade no mundo corporativo, para sua sustentabilidade, começou a ser incorporada. Né? Isso não quer dizer que a contabilidade vai, por exemplo, como você falou, não vamos investir porque a contabilidade disse, não, a contabilidade não tem esse papel. Que não tem recursos. Mas não, de fato, não de é forma o nosso nenhuma. negócio. O fato é, a contabilidade precisa demonstrar para o investidor, para quem toma a decisão, que os riscos são esses, dentro de um fluxo de caixa, de um resultado, né? Um investimento pesado de maquinária, onde eu tenho imobilizado, depreciação, retorno. Qual o retorno de investimento que eu tenho? A contabilidade ela tem que abrir para você os números para que você tome uma decisão mais adequada. Nunca a contabilidade vai decidir, não faça ou faça, não é o papel dela. O Carbone também com relação a com mudanças, por exemplo, uma empresa ela vai comprar uma outra empresa ou entrar num outro cenário. Eu já vi muita questão de que a contabilidade segura muito isso, hein? Ah, você sabe do que eu estou falando. Não, a contabilidade, ela não segura. O que você está colocando, e de fato acontece, né? Nós estamos aqui agora e quantas empresas não estão sendo negociadas ou intenções acontecendo? A movimentação de capital cisão, internacional. Aquisição, é verdade, é verdade. E as pequenas e médias empresas hoje são namoradas, né? Grupos de fora querendo entrar no Brasil, né? Você recebe proposta, e isso é muito bom. O empresário tem que entender se ele vai se internacionalizar ou se ele vai perpetuar o seu negócio, que isso é um bom momento. Ser negociado não é ruim, é bom. O que difere é o momento que você é negociado e a forma que você é negociado. Né? Então, esses movimentos de aquisição, fusão e incorporação é uma grande oportunidade para os negócios. E o que a contabilidade faz? Num trabalho de auditoria, uma diligência é apurar se aquela contabilidade da empresa que eu quero comprar reflete a realidade da empresa. Por exemplo, eu tenho lá um balanço que tem ativos e passivos. Os passivos, eu tenho processos trabalhistas. Estão bem provisionados? Para ficar claro o entendimento para todo mundo que está nos assistindo. Eu tenho uma provisão de um processo trabalhista, já numa situação de finalizar esse processo, uma provisão para pagar de R$100 mil, quando na verdade esse processo é de 300 mil. Ou seja, o desencaixe no momento de pagar são 300 mil. E eu tenho contabilizado 100. Você compraria essa empresa por um valor X, tendo só R$100 mil no caixa para pagar uma dívida de 300? Não, você já sabe que vai Isso vai que entrar... é a diligência, nesse exemplo bem didático e simples que eu estou tentando aqui passar para você, dizendo o seguinte, que a contabilidade ela não entrava, ela vai mostrar o quanto vale aquela empresa, qual é o tamanho do risco que eu estou comprando. Né? Eu estou adquirindo uma empresa, seja uma participação total ou parcial.
qual é o problema ou qual é o tamanho do risco que eu estou comprando. Então, a contabilidade faz isso. Ela não empaca. Claro que se mas tiver você vai colocar o chapéu de economista agora e vai dizer também que precisam de um pouco de flexibilidade na contabilidade. Não, mas né? eu diria que essa flexibilidade hoje acontece. O contador, hoje, ele é um profissional mais preparado, né? Nós estamos preparando pessoas com uma flexibilidade a evolução, maior, né? sem dúvida. Antigamente, o profissional de contabilidade ele se escondia, como eu falei, atrás do seu computador, não podia nem ser um notebook, porque é pequenininho, tinha que ser um desktop. Graças a Deus, assim. A contabilidade não é mais assim. Hoje, o profissional de contabilidade ele tem que fazer parte da gestão do negócio, né? Tendo todo o seu trabalho focado a sustentabilidade e resultado. Legal. Bom saber, né? Que isso está mudando. Já está nas empresas, né? A gente já percebe. Sem dúvida. Essa mudança acontece sim. Legal. Carmona, a contabilidade ela pode servir como uma ferramenta de avaliação de desempenho de uma empresa, rumo a essa empresa mais perene, mais sustentável? Pode. A gente pode olhar para a contabilidade e falar assim, olha, a empresa está indo bem nesse caminho, né? De sustentável. Sim, a contabilidade pode. Eu tenho até algumas situações onde a contabilidade contribui para uma avaliação de desempenho, não só da empresa, como dos departamentos. Ou seja, o resultado que eu tenho, uma análise de cada departamento de uma empresa, é uma microempresa que busca os resultados, né? Onde eu tenho, por exemplo, uma estrutura tão bem montada, contábil, que eu tenho os meus centros de custo. Ou seja, eu sei quanto custa cada departamento e eu tenho meu centro de custo e meu centro de receita. Ou seja, eu consigo apurar o resultado daquele departamento, das minhas filiais, né, de vários setores da empresa. Então, nesse momento, a contabilidade bem estruturada, bem divulgando suas informações no momento certo, transparente, com tecnologia, né? Ela consegue mostrar o resultado da empresa e encontrar os problemas pontuais que eu tenho no meu negócio. Se eu preciso alterar um departamento, seja ele de vendas ou um departamento de produção, isso é importante. Então, a contabilidade hoje funciona como essa ferramenta para a gestão do negócio, tanto de resultado quanto de avaliação interna dos departamentos. Tá. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do lucro que a gente puxou, né? Esse lucro de qualquer maneira. Isso realmente é questão do passado? Olha, você percebe? Você trata com empresas de todos os portes, né? Sim. Pequeno, médio, grande e tal. Você percebe isso? Isso mudou, mas eu não posso dizer para você que não existe ainda. Existem os órgãos reguladores, auditorias, né, as práticas, a ética. Então, hoje, empresas que querem se perpetuar sustentável, empresas do mercado que se preocupam com a sua imagem, elas vão ter práticas e vão ter transparência, sempre querendo mostrar o desempenho e a gestão do seu negócio. Agora, claro que, se eu tenho uma empresa que não tem mal intencionada, onde a liderança, a alta administração já não tem essa prática, isso pode acontecer. Então, o lucro a qualquer preço, hoje é muito, muito menor, ou seja, as pessoas se preocupam com vários aspectos que no passado talvez não se preocupavam tanto, né? Vamos buscar o lucro independente se o meu preço ele é um preço que lá na frente eu vou pagar uma conta e minha empresa vai acabar, ou se de repente a empresa vai ter de imediato um resultado fantástico e lá na frente, como eu disse, uma situação falimentar ou de concordata. Isso não, hoje existe essa preocupação. Agora, existem empresários e empresários. Nós temos várias perguntas ainda, mas nós vamos para um rápido intervalo, porque no próximo bloco o Eduardo Carmona vai falar sobre governança corporativa e transparência. Este é o programa Empreendedor e o convidado de hoje é Eduardo Carmona, professor e consultor na área. O nosso ilustre convidado. Eduardo, como que a governança corporativa pode ajudar uma empresa a aumentar o lucro em operações que nós consideramos no mundo verde, né? Empresas que trabalham com sustentabilidade, né? Quem investe em governança corporativa tem resultado e tem retorno, né? O empresário e investidor. As empresas que têm essa certificação, na verdade não é uma certificação, mas essa cultura de governança corporativa, ela é muito mais admirada, ela tem um resultado muito mais sustentável. E os acionistas, lógico, que colhem os frutos disso.
né? Governança corporativa, ela é estrutura de controles. Isso que eu ia te pedir. Ela é Para quem não estrutura. viu o outro programa que nós Claro. fizemos, né? O que é governança corporativa? A governança corporativa é a estrutura de controles. São todos os procedimentos, os controles, né, de uma forma geral dentro da empresa que contribui para a segurança do seu negócio. Por exemplo, a auditoria interna faz parte da governança corporativa. Os controles, de preferência não controles que dependem de pessoas, e sim sistemas. Governança corporativa. As informações que eu tenho para o mercado interno e externo, governança corporativa. Ou seja, a governança corporativa é o conjunto de procedimentos e controles que vão dar o quê? Segurança para as informações, para o negócio, a sustentabilidade da empresa. Isso é governança corporativa. Ela pode ser mais rígida ou menos rígida, mas sempre com foco, sustentabilidade. E ela pode ajudar uma empresa a aumentar o lucro respeitando essas questões éticas todas? Sem dúvida, Por sem exemplo, dúvida. em que, assim? Por exemplo, a governança corporativa, o que ela poderia contribuir para o negócio? Imagina uma empresa que nunca teve uma preocupação de controles. Cresceu, cresceu, cresceu e, de certa forma, isso acontece muito, porque crescer demais é um pouco contra ter controle demais. Crescemos, crescemos e hoje estamos numa situação de caixa favorável, não tenho preocupação de dinheiro, tudo está ótimo, não me preocupo tanto com controles. De repente, esse cenário muda. Eu tenho um resultado apertado, o fluxo de caixa não é tão favorável como antigamente, né? Aí eu preciso ter mais controles, eu fecho as torneiras da empresa, porque a água estava escorrendo, porque eu tinha uma condição muito boa, e hoje não tenho tanto. A governança corporativa, ela contribui da seguinte forma, eu procuro e enxergo onde eu tenho necessidades de apertar o controle para eu ter menos gastos, ou apertar o controle, ou procurar mais alternativas para eu ter mais resultado, mais vendas, mais negócios. Então, a governança corporativa, ela te dá estrutura, tanto no dinheiro que vai entrar, como no dinheiro que vai sair. E lembrando, governança corporativa, quem tem ações no mercado, ou seja, eu tenho um investidor, você coloca o seu dinheiro onde você tem transparência e você sabe que tem controle. A governança te ajuda a, quê? A ter o quê? O retorno do capital ou investimento do mercado. Quer dizer, a governança ajuda a fazer uma administração de maneira mais seletiva, assim, não, por exemplo, diminuir o fluxo de caixa da empresa, então, já vi muito empresário fazer isso. Vamos demitir não sei quantos, vamos fechar não sei o quê. Assim, só pelo feeling dele, né? Como foi ele que montou a empresa mesmo? Teoricamente, ele tem um feeling eterno e a prova de qualquer crítica. É isso que a governança corporativa faz, né? Ela ajuda a fazer seletivo. Nesse exemplo que você colocou, perfeito. O dono da empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pronto, não é uma governança corporativa. Totalmente errado. Isso é o contrário de governança corporativa. É o contrário, porque a governança corporativa tem um controle de decisões colegiadas. Eu nunca vou ter uma posição, eu quero assim, eu vou fazer isso. Isso é errado. Eu preciso entender o que é bom para o negócio. As decisões sempre tomadas em colegiado, procurando o quê? As consequências das decisões. Quais são os verdadeiros ganhos, né, que nós vamos ter com isso. Então, eu não posso tomar uma decisão sozinho. Então, esse exemplo que você colocou, ele é perfeito, porque isso não é a governança. A governança é uma decisão colegiada, é uma situação de avaliação de resultado mais para o futuro, o impacto na imagem da empresa, na imagem dos nossos funcionários, como eles vão entender isso. Então, isso é governança corporativa. Tá. E a transparência? Onde é que entra a transparência na questão? Porque a gente sempre fala assim, a empresa tem que ser mais transparente, a governança corporativa é uma questão de transparência. Ser transparente em quê e para quem? Bem, ser transparente é uma necessidade, dar satisfação. Antigamente, as publicações dos jornais, há muito tempo, elas saíam assim, no jornal de bairro, no jornal de grande circulação, de preferência perto do carnaval, no feriado. Brincadeira. Para ninguém ler, né? Para ninguém ler. Hoje, eu não tenho só a necessidade, eu tenho a vontade de informar. É um momento único da empresa. No caso, por exemplo, seguradoras 2 vezes por ano e outros segmentos, né? Eu publico o meu balanço. Hoje o balanço não é preto e branco, é um balanço grande, é um caderno com gráficos, relatório da administração, o contador assina, os administradores também, estatutários, os diretores assinam, mostram como a empresa está sendo conduzida. Lógico, eu não vou contar nenhuma ação estratégica, mas eu vou colocar para o mercado como eu trabalho, o quanto essa empresa é admirada e sustentável. Governança corporativa com transparência, é óbvio, né? Isso ajuda a empresa a ir para fora, a se globalizar? Ah, com certeza. Porque isso é mais valorizado fora do que dentro? Exatamente, como eu falei, nós estamos aqui, quantos negócios não estão acontecendo? Né? Então, se você publica o seu balanço, se você tem seus relatórios, quais são as pessoas, os leitores daquilo? Será que não tem alguma empresa de fora que começa a namorar o Brasil, no bom sentido, entender, lá eu tenho uma grande oportunidade? Olha o balanço dessa empresa, vamos estudar, pega o balanço publicado anteriormente, pega isso, faz uma comparação. Mas um balanço claro, né? Com uma contabilidade inteligível, perfeito, né? Com notas explicativas que realmente digam relatório da administração, tudo direitinho. Aí eu começo a ver, de repente, eu estou recebendo isso é muito bom um convite
eu estou recebendo uma carta de intenção de alguém que quer comprar a minha empresa, seja 100%, 50%, 70%, e eu vou para o mercado internacional. Ou fazer uma parceria, Uma Carmona. parceria, Né? exatamente. Olha, eu conheço uma empresa tal, é do Eduardo Carmona S.A. e estamos aqui numa operação na Alemanha e queremos uma parceria com a empresa dele. Exatamente, a Alemanha, Tendo Estados transparência Unidos. fica mais fácil, né? Esse namoro. Claro, né? claro. E veja bem, a publicação foi o primeiro passo para alguém lá de fora ler e conhecer a sua empresa. Então, isso é fantástico. Tá, então, mas a contabilidade é diferente? As regras que exigem, por exemplo, os dados que são divulgados no Brasil diferem dos dados que são divulgados fora daqui? Existem particularidades, mas nada impede que tenha uma leitura clara, com uma publicação, seguindo os princípios contábeis, as boas regras, né? Nada impede que uma empresa, outro país, faça uma leitura de um negócio específico e tenha um interesse em fazer uma diligência ou, de repente, comprar uma participação de uma empresa no Brasil. Tá. Isso é muito comum, está acontecendo bastante. Legal. Ô, Eduardo, e a questão de compliance? Né? Como é que ela entra? Como é que ela pode ajudar uma empresa também nessa questão da busca de mercados externos? O compliance, O que é o compliance? O compliance, não dá para fazer uma tradução específica, né? Mas o compliance seria em conformidade. Né? Eu estou em aderência, em compliance com as normas internas da empresa, em compliance com o órgão regulador, no caso dos bancos, Banco Central, Seguradora, SUSEP. Né? Então, eu tenho aderência às normas, eu estou em compliance, ou seja, o compliance te ajuda muito sim. Por quê? Porque com a missão da empresa, com as normas internas e com os órgãos reguladores, o compliance te dá aderência a tudo isso. Esse é um passo da governança corporativa. Depois eu posso ter auditoria interna verificando o compliance, se ele está sendo seguido, como as coisas estão acontecendo, mas o compliance faz parte da estrutura. Aderência quer dizer o quê? Aderência é cumprimento das normas. Tá, internas e externas. Exatamente, exatamente. Então, o compliance é isso. Certo. Ele faz atende essa necessidade dos órgãos reguladores. E ele ajuda, claro, né, que deve ajudar a empresa a se internacionalizar, né? Sem dúvida, Porque sem dúvida. eu já, assim, empresas que têm, inclusive, poucas operações com o exterior, se ela tem compliance, isso já são portas abertas lá fora, Sem né? dúvida, sem dúvida. Porque... Por isso que eu bato nessa tecla com os meus alunos, né? O compliance, até para oportunidade de empregos para ele. Você tem aí departamentos em bancos de compliance, analista de compliance, um salário X. E o que acontece? O aluno não sabe nem o que é compliance. Nossa, então, por isso que tem que trabalhar com esses temas dentro das universidades. Compliance, governança corporativa, a SOX, que nós já conversamos aqui. Nós tivemos um programa aqui sobre compliance, muito bom. Perfeito. Também. Eu até indico para quem perdeu, procurar Ótimo, na internet. excelente, é isso aí. Muito bom. Se preparando para o mercado internacional. Eu já vi caso, Eduardo, de chamar, de um aluno me procurar e falar assim, professor, me chamaram para uma vaga de... Não fala compliance, né? A pessoa fala de qualquer jeito, né? Uma vaga de compliance e tal. Ah, mas eu acho que não é isso que eu... Mas você gosta do quê? Aí você vai vendo, o aluno gosta de números, ele gosta de tudo que tem no compliance. Entendeu? Ele gosta dessa coisa olhando para o outro, né? Aquele olhar do outro, né? E não se atém, né? E não sabe muitas vezes nem o que é. Né? Isso é complicado. E o mercado corporativo exige mão de obra qualificada. As pessoas têm que se preparar. Os profissionais, os alunos, todos têm que se preparar para o mercado. As oportunidades estão aí. O que vai depender é o quanto você se preparou. Tá. Carmona, essas questões que nós estamos discutindo, elas são possíveis de serem ensinadas para as empresas ou as empresas têm que apanhar do mercado para aprender? Aí é onde eu Perder mercado. Onde Sofre ou ganha dinheiro, né? Não sei não. Onde eu vou sofrer, eu estou sofrendo bastante, sofro. Porque tudo isso, mas existe uma coisa que é a cultura da empresa. Nunca foi assim, por que vai mudar agora? Né? Você tem nas empresas pessoas com 10, 20, 30 anos de casa, de repente vem uma necessidade diferente. Né? Então é complicado mexer com cultura, mexer com políticas da empresa. Então, todo esse processo, ele é complicado. Sofre, as pessoas têm que entender, os consultores, as pessoas que vão implantar isso, né, numa empresa, um compliance, uma governança corporativa, ou preparar a empresa para um IPO da vida aí, né, para abertura de mercado. Abertura de mercado, você tem que se adaptar, você tem que conversar desde a alta administração até o pessoal, o staff, para explicar o quanto aquilo é importante, o dar satisfação. Por que eu tenho que dar satisfação? Isso mostra que a empresa precisa se estruturar. A empresa, por mais que tenha seu centro de custos, departamentos específicos de resultado, de receitas e despesas, ela é um corpo só, ela tem que viver bem. E viver bem significa que todas as áreas têm que também trabalhar alinhadas e estar bem. Então, mas a gente precisa esperar, a empresa precisa esperar ela apanhar, ela perder alguma coisa no mercado para depois aprender ou ela pode evitar isso aí? Claro que ela pode evitar, mas as empresas fazem isso? Eu diria para você... Elas contratam profissionais, elas colocam os seus funcionários, seus colaboradores para aprender sobre essas questões de governança corporativa, de sustentabilidade? Eu diria assim, as empresas,
elas têm essa iniciativa, mas muitas vezes essa iniciativa acontece depois de um problema, de um sentimento, de uma situação ou de um negócio perdido. Tá. Então, naturalmente, acontece, vamos buscar ajuda externa, de consultores, de empresas, ou seja o que for, quando perdeu uma oportunidade, alguma coisa aconteceu, ou, de repente, a situação é tão crítica de caixa, eu não sei o porquê que está essa situação, eu estou quebrando, não sei nem por que eu quebrei. Tá. Né? Preciso de uma ajuda externa. Esse é o caminho, essa é a situação que normalmente eu encontro. Legal. Eduardo, o nosso tempo está quase esgotado. Eu só vou te pedir para você fazer um top 5 aqui, é possível não? Com relação, quais são os pontos que você acha que uma empresa deve observar, seja ela pequena, média ou grande, para que ela se perpetue? Em termos contábeis, o que ela tem que observar? Não precisa ser top 5, pode ser o que você quiser. Vamos lá. Eu diria para você assim, se eu fosse o dono de uma empresa, eu me preocuparia com, primeiro, controle das informações. Né? Segundo, pessoas. Eu preciso ter pessoas motivadas. Terceiro, como eu me comporto perante o meu concorrente no mercado de trabalho. Quarto, quais são os riscos que eu corro? E você pode correr risco, sim. Aliás, você tem uma empresa, construiu um CNPJ, você pode ter lucro ou prejuízo, mas os riscos devem ser conhecidos. E, por último, quais são as ferramentas que eu tenho para uma situação de risco concretizado, quais são os planos de contingência que eu tenho. Eu diria que com tudo isso eu tenho um avião, um painel de avião voando e as informações estão na minha mão. Ali. Eu sei o que eu tenho que fazer para lá ou para cá. Porque se eu não tenho essas informações, é um avião voando de noite, no escuro, eu não sei onde vai dar. Fazendo um paralelo. Ou seja, essas seriam as minhas preocupações. E tanto faz a empresa o porte da empresa, né? Se ela não tiver essas informações, ela vai... Lógico que pequeno porte, você tem uma situação menos de governança corporativa, mais flexibilidade. De maior porte, assim caminha as empresas. Né? Legal. Eduardo, o tempo é curto, o programa, infelizmente, chegou ao final. Gostaria de agradecer a sua presença conosco aqui hoje. Obrigado, muito obrigado pelo convite, mais uma vez aqui com vocês. E quando vocês precisarem, estou à disposição. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês aí. Ajudou bastante, pode ter Obrigado. certeza. O programa Empreendedor de hoje entrevistou o professor e consultor Eduardo Carmona. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo.